Muito bem, de volta com a segunda parte aqui do Ronda da Cidade. Mandando um abraço, né, para você que manda mensagem pra gente pelo WhatsApp. É o momento aqui do alô também para você que está sempre curtindo a gente. Obrigado aí, viu? Deixa eu localizar aqui algumas mensagens. Um abraço. Você que está sintonizado aqui na nossa TV Foz, o Eupídio, ligado aqui no nosso Ronda lá em Aracruz. A gente registrou isso ontem, novamente está curtindo a gente. Obrigado, viu, Eupídio? Mais uma vez, a Ana Cláudia, sintonizada aqui também no quilômetro 28, acompanhando o nosso Ronda da Cidade pela TV Foz. Bom demais, né, gente? O Ricardo de Souza, da onde é aqui, gente? Bairro Ideal, em São Mateus, também assistindo o Ronda. Coisa boa, viu? Coisa boa. Tem mais, daqui a pouco tem mais gente. Daqui a pouco eu trago mais para você que está ligado aqui no Ronda. Então, daqui a pouquinho eu trago mais. Quem quiser mandar também o seu nome, pode mandar, fica à vontade. Diga a sua localidade, 99802-5047, tá bom? Deixa eu falar para você de uma operação da Polícia das Forças de Segurança, uma operação fim da linha. Olha só, essa operação fim da linha, eu quero destacar para você aqui, prende 2 suspeitos ligados ao Comando Vermelho. Meu amigo, fim da linha. Essa é a operação da polícia que você confere agora. A Operação Fim da Linha tem como objetivo desarticular um grupo criminoso que atua no tráfico de drogas em Fundão. Durante o cumprimento de mandados de prisão, 2 homens de 24 e 26 anos foram detidos. Imagens cedidas pela Polícia Civil mostram a movimentação dos agentes, que contaram com o apoio de um helicóptero para monitoramento aéreo. Apesar do foco da operação ser o município de Fundão, os suspeitos foram localizados e presos na Serra. De acordo com a polícia, a facção que atua em Fundão é conhecida como Tropa da França e tem ligação com o Comando Vermelho. Durante a abordagem, um dos alvos teria resistido à prisão, apontado uma pistola para os policiais e ele acabou baleado. A Aquário se ocupou do alvo mais sensível, que foi cumprido no bairro Santa Rita de Cássia, na Serra. Lá foi feita a tomada do ambiente e a captura desse indivíduo. Ele ofereceu uma resistência inicial, que foi contida, capturado, socorrido, está no hospital fora de risco. Foi apreendida uma pistola com em posse dele, uma pistola de calibre permitido. Os policiais prestaram os primeiros socorros ainda no local, depois levaram o suspeito para o hospital. Segundo o delegado, os presos fazem parte do alto escalão da facção Tropa da França, ligada ao Comando Vermelho, e não atuam diretamente no manuseio de drogas ou armas. Esses homens, eles estão atualmente num ponto acima da hierarquia do tráfico. Eles não executam ordens, eles estão num ponto de liderança. Eles são da Serra e um deles frequentava muito Fundão, mas nos últimos dias ambos estavam indo para Fundão, mas assim, eles não colocam a mão na droga, não colocam a mão em arma lá, né? Eles apenas possuem posição de comando. O delegado destaca que todos os envolvidos na facção são considerados criminosos perigosos. Esta é a 4ª fase da Operação Fim da Linha. Apenas na primeira etapa, 27 pessoas foram presas e 35 mandados de prisão foram cumpridos. Desde então, parte dos suspeitos fugiu para o Rio de Janeiro. Atualmente, 4 são considerados foragidos. Com a prisão da dupla na Serra, a polícia acredita que esses foragidos devem ficar sem apoio logístico. Principais lideranças desse grupo criminoso, como a operação que fizemos há 40 dias, foram buscar abrigo no Rio de Janeiro, sobretudo na Rocinha. E aí todo o grupo estava preso e os poucos que ficaram de fora, que gozavam de confiança, estão foragidos. O nosso foco é atingir o topo da hierarquia do tráfico de drogas. Temos uma dificuldade operacional no Rio de Janeiro, porque por mais que as nossas forças de inteligência conseguem identificar aonde esses criminosos residem, nós temos dificuldade de adentrar em certas comunidades para poder efetuar essas prisões. Para o chefe da DHPP, a operação é um aviso para quem insiste em permanecer no crime e manter ligações com traficantes de outros estados. O estado do Espírito Santo não é abrigo para criminoso comandado do lado de fora, ou do Rio de Janeiro, de São Paulo. O estado do Espírito Santo não é abrigo para homicida ou traficante. Então esses indivíduos têm ligações com elementos do Rio de Janeiro. Então agora a nossa próxima fase é se juntar ao estado do Rio de Janeiro, como já fizemos em operações anteriores, para prender o resto desta quadrilha. Todos os indivíduos estão com mandados de prisão preventiva decretados.
um excelente trabalho da Justiça, do Ministério Público, de Fundão, e esses elementos são de alto risco. Do Rio de Janeiro, demandam situações criminosas aqui no estado do Espírito Santo. A Polícia Civil informou que novas fases da Operação Fim da Linha devem ser realizadas. As investigações apontam que traficantes estariam recuperando adolescentes para tentar reestruturar a facção. Agora, o foco também deve avançar sobre a apuração de possível lavagem de dinheiro. Tá aí, então, possível lavagem de dinheiro, grande operação da polícia, viu? Aí eu tô lembrando aqui dessa parceria polícia, sociedade e também a imprensa. A importância desta união, dessa junção, para que os crimes sejam solucionados, a polícia consiga localizar também criminosos foragidos ou com mandado de prisão em aberto, foragidos, enfim. Essa parceria tem que existir, essa união tem que existir sim, é importante para todos, né? Um ajudando o outro, em prol de uma sociedade melhor, não é verdade? Deixa eu falar para você, chuvas no estado do Espírito Santo, principalmente no sul, gente. No sul do estado, em Iguaçuí, então, foi uma coisa de louco, viu? Muita água, muita chuva, a água invade residências também, por isso que o cuidado tem que ser lá no sul. O sul tem sofrido nos últimos anos com intensas chuvas, né? Intensas chuvas. Olha só a quantidade de água aqui nesse carro, gente. Muita chuva mesmo lá no sul do estado. Nos últimos dias. Vamos saber com detalhes agora com a Roberta Michalski. Vídeos gravados por moradores e divulgados nas redes sociais mostram a força da chuva em Iguaçuí. As imagens registram ruas tomadas pela água, enxurradas arrancando paralelepípedos e meio-fios e alagando imóveis, com a água chegando a cerca de 30 centímetros em alguns pontos. Em Iguaçuí, bairros como Santa Cecília e São Miguel foram os mais atingidos. Houve danos em calçadas, quedas de muro e alagamentos de residências. Ao todo, 7 famílias ficaram desalojadas no município após a interdição de um prédio e de residências atingidas pela chuva. As equipes da Defesa Civil seguem monitorando áreas de risco, já que a previsão é de tempo instável e há a possibilidade de novas precipitações nos próximos dias. De acordo com o órgão, o volume de chuva superou em muito a previsão. A expectativa era de cerca de 10 milímetros, mas o acumulado chegou a aproximadamente 80 milímetros em um curto intervalo de tempo, o que agravou a situação no município. Iguaçuí teve o maior volume de chuva registrado no Espírito Santo em um período de 24 horas. Em seguida, aparecem Marechal Floriano, Castelo e Domingos Martins, que também tiveram acumulados elevados e registraram transtornos provocados pelas fortes chuvas. Outras cidades da região serrana também registraram transtornos. Em Castelo, essa rua ficou tomada por lama e a água invadiu algumas residências. Em Mimoso do Sul, a chuva da tarde de sábado deixou ruas alagadas após a elevação do nível de um córrego que corta o bairro da cidade. A água invadiu um quintal e 2 residências, chegando a cerca de 35 centímetros de altura. Já em Domingos Martins, na região serrana, um temporal acompanhado de ventos fortes assustou moradores e visitantes durante a tarde de domingo. Apesar do susto, a Defesa Civil informou que não houve registro de ocorrências graves no município. Graças a Deus, né? O sul do estado tem sofrido muito, não teve ninguém, graças a Deus, porque ninguém se feriu. Muita chuva, né? Muita água no sul do estado do Espírito Santo. Na região norte, noroeste do estado, menos, né? Não está tendo tanta a água assim, não está tendo tantos transtornos assim devido às chuvas não, inclusive. Mas o sul tem sofrido bastante nos últimos anos com excesso de chuva e excesso de água também. A atenção tem que ser redobrada. Vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco tem mais informações. Tem imagem também de um ciclista indo para Guriri e ele mostrando a faixa de pedestre, a faixa de ciclismo e a faixa multiuso, né, ocupada por veículos. Né? Daqui a pouco você vai ver a falta até de educação e respeito ao mesmo tempo do espaço do outro, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar isso, depois do intervalo comercial, mas antes disso, eu quero falar para você de Pedreira Matar. Olha aqui, vai construir, vai reformar, precisa de todo tipo de brita, todo tipo de areia, pó de pedra, bica corrida, pedra marroada, o grupo é Pedreira Matar. Lá tem areia industrial, área prontinha para uso, você não precisa peneirar. Lá tem asfalto, viu, meu amigo? É isso mesmo, asfalto, menor preço, entrega mais rápido da região, é isso mesmo. Pelo WhatsApp você compra, negocia forma, pagamento da código de entrega. Então, passa o WhatsApp aí para ver se entrega na sua região. 99771-9425. Lembrando que é o DDD é 27. Se tem Grupo Pedreira Matar, você pode confiar.